Hoje eu vou ensinar essa rena. A pessoa me mandou a foto, eu não achei a receita, então é criação minha essa receita, tá? Espero que vocês gostem. No final, curte, compartilha e se inscreve no canal. Ela ficou com 22 centímetros. A gente vai começar a fazer a rena pela cabeça, tá? Então, vou fazer um anel mágico, ó. Segura aqui, dá uma volta, prendeu aqui. Aí, vou fazer 6 pontos baixos no anel mágico. 5, 6. Fechei o anel mágico. Fechei o anel mágico, vou fazer 6 aumentos agora, 2 pontos em cada ponto, tá? E aí, já prendo a linha aqui, ó, com os pontos, tá? Da segunda carreira. Então, ó, fiz um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 6 aumentos. Desculpa. Agora, a terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo, um aumento, tá? 6 vezes também. A gente fez um ponto baixo, um aumento, segundo ponto baixo e o segundo aumento, terceiro ponto baixo, o terceiro aumento, quarto ponto baixo, quarto aumento, quinto ponto baixo, quinto aumento, sexto ponto baixo, sexto aumento. Agora, a repetição é de 2 pontos baixos, um aumento, tá? Eu já expliquei em outros vídeos, quem já assistiu, eu sempre quebro, quando é número par de pontos baixos, quando esse aumento linear, tá? Do começo do amigurumi, eu sempre quebro a primeira repetição, tá? Então, o número par de pontos baixos eu faço metade na primeira repetição e vou fazer a outra metade lá no final da carreira, tá? Então, aqui, ó, 2 pontos baixos, um aumento, na primeira eu vou fazer um ponto baixo, um aumento. Aí, depois eu vou fazer 5 vezes de 2 pontos baixos, um aumento, ó. 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento. E aí, ó, aqui no final eu vou fazer um ponto baixo, tá? Isso eu vou fazer com todas as carreiras que o número de pontos baixos for par. Pra quê? Pra não coincidir aumento com aumento, que aí ele fica mais redondinho, tá? Agora, a quinta carreira são 3 pontos baixos e um aumento. Então, fiz a primeira repetição, vou fazer mais 5 vezes, tá? Pra ficar 6 repetições e volto no final da carreira. Terminei a quinta carreira. Na sexta carreira, começo com 2 pontos baixos, 2 pontos baixos, aí eu vou fazer um aumento. Agora, vou fazer 5 repetições de 4 pontos baixos e um aumento. E aí, quando terminar a carreira, eu volto. Então, aqui eu terminei as 5 repetições de 4 pontos baixos, um aumento. Vou fazer os 2 pontos baixos no final, tá? A próxima carreira, a sétima carreira, é 5 pontos baixos e um aumento. Vou fazer 5 pontos baixos, um aumento, vou repetir mais 5 vezes até o final da carreira. Terminei a sétima carreira, a oitava carreira
é 6 pontos baixos, um aumento, 6 repetições, tá? Então, vou quebrar a primeira, fazer 3 pontos baixos, um aumento. Faço 5 vezes 6 pontos baixos e um aumento, e aí eu volto no final. Terminei as 5 repetições de 6 pontos, um aumento, então, eu vou fazer os 3 pontos que era da primeira repetição que eu dividi, tá bom? Agora, a nona carreira é 7 pontos e um aumento. Vou repetir 6 vezes, tá? E aí, ó, 4, 5, 6, 7, um aumento. Vou repetir mais 5 vezes e volto no final. Terminamos a nona carreira. Agora, na 10ª carreira, é 8 pontos baixos, um aumento, tá? Vai repetir 6 vezes. Então, na primeira repetição, eu vou fazer 4 pontos baixos, e aí esses 4 pontos baixos que faltou, a gente faz no final, tá? Então, aqui eu faço 4 pontos baixos, um aumento. Vou fazer agora 5 repetições de 8 pontos baixos em um aumento, e aí eu volto no final para fazer os 4 que faltaram. Fiz, né, as 5 repetições de 8 pontos baixos no aumento, e eu vou fazer os 4 pontos baixos aqui no final. Finalizei a 10ª carreira. A 11ª é 9 pontos baixos e um aumento. Tá? Então, vou fazer 6 vezes 9 pontos baixos e um aumento, e volto no final da carreira. Finalizei a 11ª carreira, né, de 9 pontos baixos e um aumento. Agora, a gente vai fazer 11 carreiras de 66 pontos, tá? Então, aqui a gente terminou com 66 pontos, então agora a gente vai fazer 11 carreiras sem aumento, tá bom? Então, como demora um pouquinho, quando terminar as 11 carreiras, eu volto aqui. Então, terminei as 11 carreiras aqui, né, de ponto sobre ponto. Aí, já coloquei aqui o olho, né? O olho eu coloquei entre a 16ª e a 17ª carreira, e 10 pontos de distância entre eles, tá? Agora, a gente vai começar as diminuições. Então, a carreira 23 vai ser 9 pontos e uma diminuição, tá? Então, vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para fazer a diminuição, ó, eu vou pegar a alcinha da frente dos próximos 2 pontos e faço um ponto baixo, tá? Eu não pulo ponto, porque se pula ponto fica buraco, tá? Então, aí a gente vai fazer isso mais 5 vezes, né? 9 pontos e uma diminuição, e aí eu volto no final da carreira. Finalizei a carreira. Agora, igual na carreira de aumentos, quando tem pontos baixos, número par, eu divido a primeira repetição, tá? Então, agora é 8 pontos baixos e uma diminuição, tá? 6 vezes. Mas na primeira repetição, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Aí, os 4 pontos baixos daqui eu faço no final, tá? Então, agora eu vou fazer 5 vezes de 8 pontos baixos, uma diminuição, e volto no final. Fiz as 5 repetições de 8 pontos, uma diminuição. Aí, agora aqui, eu tô fazendo os 4 pontos baixos, tá? Que eu separei da primeira repetição. Agora, a 25ª carreira, 7 pontos, uma diminuição, tá? Vou repetir 6 vezes e volto no final. Ó, então, a gente vai fazer, ó, 3, 6, 7 e uma diminuição, pegando as 2 alcinhas da frente e faz ponto baixo. Volto no final. Terminei a 25ª carreira. Agora, na 26ª, é 6 pontos e uma diminuição. Tá? Então, a primeira a gente divide, né, os pontos baixos. Então, vou fazer 3,
uma diminuição, e aí faço 5 vezes, 6 pontos, uma diminuição, e faço os 3 pontos baixos no final. Fiz as 5 repetições de 6 pontos e um aumento, ou uma diminuição, vou fazer os 3 pontos aqui no final. Agora, a 27ª carreira é 5 pontos, uma diminuição, tá? Vou repetir 6 vezes. Então, ó, fiz 3, 4, 5, aí faço, ó, uma diminuição. Vou repetir mais 5 vezes e volto no final. Finalizei a 27ª carreira. A 28ª é 4 pontos e uma diminuição. Então, vou fazer 2 pontos, uma diminuição. Opa. Faço 5 vezes 4 pontos, uma diminuição. E aí, no final, eu faço os 2 pontos. Quando eu chegar lá nos 2 pontos, eu volto. Terminei as 5 repetições, então, vou fazer os 2 pontos baixos aqui no final, tá? A 29ª, a próxima carreira, é 3 pontos e uma diminuição, tá? Vou repetir 6 vezes também, e aí eu volto no final, tá? Então, ó, 3 pontos, uma diminuição. Repete mais 5 vezes e a gente já volta. Cheguei aqui no final, né, dos 3 pontos, uma diminuição, vou começar a encher. Colocar a manta acrílica. Já enchi um pouquinho aqui com a manta acrílica. Agora, a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição, tá? Então, no primeiro eu faço 1 ponto, uma diminuição. Vou pôr mais pra cá. Aí, vou repetir 5 vezes. 2 pontos, uma diminuição. 2 pontos, uma diminuição, 2 pontos, uma diminuição, 2 pontos, uma diminuição, 2 pontos, uma diminuição e 1 ponto baixo no final, tá? Agora, a 31ª carreira é 1 ponto, uma diminuição, tá? Então, 6 vezes, 1 ponto, tá? Uma diminuição, 1 ponto, uma diminuição, terceiro ponto, terceira diminuição, quarto ponto, tá? Quarto ponto, quarta diminuição, quinto ponto, quinta diminuição, e aqui o sexto ponto, e a sexta diminuição. Agora, aqui, ó, eu aproveito para terminar de encher, tá, a cabeça. Eu vou deixar ela bem, o mais redondinha possível, tá bom? Então, a gente vai encher bem ela. Ó, aqui eu enchi bem, tá? Ela tá bem durinha. Aí, aqui, eu só vou terminar com 6 diminuições. Tá? Então, vou fazer 6 diminuições. E vou arrematar. Quatro, então só mais 2. E 6 diminuições. Puxei o fio.
pegar a agulha de tapeçaria para fechar, para arrematar. Para arrematar, ó, pego, deixa eu tirar aqui que já acabou. Pego só a alcinha de fora do ponto. Ó. Só a alcinha de fora dos 6 pontinhos que ficou aqui. E, ó, puxo e a gente fecha. Ó, vou dar um nozinho. Coloco lá pra dentro. Dá só mais um nozinho. Colocar pra dentro e arrematar. Posso cortar aqui, tá? Ficou assim a cabeça. Agora eu vou fazer a parte de cima, tá? E eu já mostro pra vocês. Eu ia fazer na cabeça com a linha 7650, eu fiz a receita igualzinho o começo da cabeça, tá? Então, até a 11ª carreira tá aqui, ó, que é até lá onde tinha 9 pontos em um aumento, e depois fiz 3 carreiras sem aumento. Então, até a 14ª carreira, ela é igualzinho a cabeça, tá? Então, vocês fazem lá, o anel mágico 6 pontos, 6 aumentos, 1 ponto, 1 aumento, 2 pontos, 1 aumento, 3 pontos, 1 aumento, 4 pontos, 1 aumento, 5 pontos, 1 aumento, 6 pontos, 1 aumento, 7 pontos, 1 aumento, 8 pontos, 1 aumento, 9 pontos, 1 aumento, né? Que é a 11ª carreira, e aí vai fazer 3 carreiras sem aumento, tá? Isso é igualzinho o começo da cabeça. Ó, agora, a gente vai começar a trabalhar com carreira de ida e volta, tá? Porque agora a gente vai fazer o detalhe que tem na frente do rostinho da rena, tá? Então, aqui a gente vai fazer, ó, 4 pontos baixos. Vai fazer um meio ponto alto. Como que é um meio ponto alto? Dou a laçada aqui, como se eu fosse fazer o ponto alto. Puxei a laçada e puxo os 3 juntos, tá? Fiz um meio ponto alto, agora eu vou fazer um ponto alto. Faço um ponto alto, faço outro meio ponto alto e 4 pontos baixos. 2, 3, 4. Aqui eu vou virar a carreira, tá? Virei a carreira, vou fazer uma correntinha aqui, vou fazer um ponto alto, um ponto baixo, 2, 3, 4. Agora eu vou fazer 3 meio ponto alto. 3 meio ponto alto e vou fazer 4 pontos baixos. Tá? Virei de novo a carreira. Vou fazer de novo 4 pontos baixos. Então, 4 pontos baixos, 3 meio ponto alto. E 4 pontos baixos. Virei, agora eu vou fazer 2 carreiras de 11 pontos baixos, tá? Então, ida e volta de 11 pontos baixos até o final. Passar pra trás. E vou fazer aqui sem aumento ou diminuição até o final. Quando chegar lá no final, eu volto. Ó, agora a gente vai fazer uma diminuição. Aqui eu só pulo o primeiro ponto baixo, tá?
Vou fazer aqui, vou fazer 7 pontos baixos. Uma diminuição, desculpa, uma diminuição, 7 pontos baixos e uma diminuição no final. Aí a gente vai ficar com 9 pontos baixos. Tá? Virei aqui. Agora, eu vou fazer 2 carreiras de 9 pontos baixos, tá? Sem aumento e sem diminuição. Vou até o final e volto mais uma carreira, tá? De 9 pontos baixos. Deixa eu pôr mais pra cá. Aqui deu 9. Vou voltar de novo com 9 pontos baixos. Ficou o detalhe aqui. Agora, eu vou fazer mais uma diminuição de cada lado. Tá? Então, fiz uma diminuição, 5 pontos baixos. E aí, mais uma diminuição. Aqui a diminuição eu só pulo, tá? Então, vai ficar com 7 pontos baixos, ó. Tá? 7 pontos baixos. Vou fazer 3 carreiras agora de 7 pontos baixos, tá? Ida, volta e ida. Então, vou fazer 3 carreiras de 7. Aí, eu já volto quando eu fizer as 3. Vou fazer mais uma diminuição de cada lado, e aí vai ficar só com 5 pontos baixos, tá? 2, 3, 4 e aqui 5, tá? Então, pulei o segundo e pulei o penúltimo ponto. Aí, vou fazer mais 3 carreiras de 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, viro. 1, 2, 3, 4, 5, viro. E aqui eu já vou arrematar para finalizar, tá? Aqui eu ainda não preciso deixar fio para costurar, porque a gente vai fazer a parte de trás e aí depois a gente deixa, tá bom? Só vou deixar só um pedacinho aqui só para dar um nó e depois puxar para dentro da cabeça, para ficar mais invisível essa parte, tá? E aqui a gente terminou a parte da frente da cabeça, ó, que vai ficar aqui, ó, depois, tá? Agora a gente vai fazer a parte de trás. Ó, aqui eu só fiz uma marcação pra gente saber onde a gente vai começar os pontos. Então, ó, eu pulei 8 pontos e marquei aqui. Nesse ponto aqui eu não vou fazer, tá? Eu vou começar desse. E vou também aqui, ó, vim 8 pontos, marquei 8, então a gente vai começar do 9º ponto, vai até o 9º ponto aqui, tá? Antes do final. Então, ó, a gente vai colocar a linha lá no primeiro ponto. Aqui. Vou prender a linha. Tá? E vou fazer os pontos até o final. Vou te falar que a gente vai fazer 39 pontos, tá? Que vai chegar até aquele ponto lá que eu já tinha marcado, tá bom? Quando chegar lá no final, aqui é 30 pontos baixos, tá? É normal até o final. Aí, a gente já vai prendendo a linha aqui, ó, tá? Pra não soltar. Agora, ó, cheguei aqui no final, vou fazer mais 3 carreiras, tá? Aqui continua ida e volta, tá? Mais 3 carreiras de 39 pontos, tá? Vai totalizar 4 carreiras de 39 pontos. Então, vou fazer as 3 carreiras, quando eu terminar elas, aí eu volto aqui. Ó, agora, aqui, nessa carreira, tá? Que é a 19ª, tá? Porque aqui a gente tinha terminado na 14ª, né? Então, a 15ª até a 18ª foi de 39 pontos aqui na parte de trás, tá? Então, agora, a 19ª, a gente vai diminuir um ponto de cada lado, tá? Então, é só pular o primeiro e lá no final
pular o penúltimo ponto, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer 37 pontos. Então, quando chegar lá no final, eu mostro. Aqui no final, só vou pular o penúltimo ponto e pego aqui no último ponto para fazer o ponto baixo, tá? Agora, eu vou fazer... Então, vou fazer só mais uma carreira agora com 37 pontos, tá? A 20ª carreira aqui de trás com 37 pontos. Então, não tem diminuição, a gente faz normal, ponto sobre ponto até o final. Aqui na 21ª, a gente vai diminuir mais um ponto em cada lateral, tá? Então, pula o primeiro ponto e o penúltimo ponto. Aí, vai ficar com 35 pontos baixos. Quando chegar lá no final, eu volto. Aqui no final, então, vou pular o penúltimo ponto, tá? Eu vou fazer o ponto baixo no último. Agora, na 22ª aqui, tá? Na sequência. Ai, meu Deus, peraí. Na 22ª, a gente vai fazer 11 pontos. Quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pula um, tá? Pra fazer uma diminuição aqui no meio. Aí, vai fazer mais 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou pular um. E aí, vou até o final. Eu vou terminar aqui com 33 pontos. Agora, eu vou fazer volta. Vou fazer 10 pontos e aí pulo um, tá? Igual a de cima. 5, 6, 7, 8, 9, 10, pulo um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pulo o outro, ó. Pulei, ó. Vou fazer uma diminuição aqui, tá? E vou até o final. Agora aqui a gente vai fazer... sempre faz a correntinha no começo, tá? Que a carreira não é circular. Então, ó, fiz uma diminuição aqui. Vou fazer outra, ó. Então, vou pular outro ponto, faço outra diminuição. Agora, com esse, vou fazer mais 5 pontos, tá? 3, 4, 5, totalizando 6 pontos. Faço outra diminuição, pulo mais um ponto aqui. Aí, vou fazer 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pulo mais um ponto, vou fazer 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Não, desculpa, gente, é 7, tá? 5, 6, 7. Pulo mais um, faço um aqui e pulo mais um. Então, ou seja, fiz as diminuições aqui, tá? Terminei com 26 pontos. Ó, agora aqui na 25ª, a gente pula o primeiro, faz no segundo. Pula o terceiro, aí agora aqui a gente vai fazer 9 pontos baixos. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Pula mais um, faz mais 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pula um, faz mais um e pula mais um e faz o último aqui. Tá? Vai terminar a carreira assim. A gente tinha terminado a carreira com 21 pontos. Então, aqui eu vou fazer a correntinha, pulo o primeiro ponto, faço no segundo. Pulo o próximo, agora eu vou fazer 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 7, pulo mais um, faço 6 pontos agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, gente, vou fazer 7 aqui, desculpa, 7. Pulo mais um. Faço um aqui e aí faço o último. Pulei mais um. Aí, terminei a carreira aqui, ó. A gente vai fazer, ó, pulo o primeiro, faz no segundo. Pula mais um, agora a gente vai fazer 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. Pula mais um ponto, vou fazer 4 pontos agora. 1, 2, 3, 4. Pulo mais um, faço um aqui e pulo mais um, faço o último. Fechei aqui. Essa carreira eu finalizei, tá? O detalhe da cabeça. Então, agora eu vou deixar um fio bem longo para poder costurar ela toda. Deixa até, às vezes, um pouquinho maior que necessário, para não correr o risco de faltar, tá? Eu já vou costurar a cabeça para mostrar como que ficou, tá? Então, ó, a gente marca aqui, deixa eu tirar esses marcadores. Ó, quando a gente for marcar, aqui eu já deixei marcado mais ou menos, ó, a mesma distância aqui do olho, tá? Ó, deixei mais ou menos aqui a mesma distância do olho para eu saber onde que eu vou encaixar essa parte aqui da frente, que é a parte mais estreita, tá? Ó, quando eu encaixar aqui, agora a gente vai pôr bastante alfinete para não correr o risco de perder onde que é, tá? Então, esse aqui depois, esse fiozinho, depois eu vou colocar lá pra dentro. Então, ó, prendo aqui primeiro, centralizo bem no meio do olhinho. Aqui eu vou pôr um atravessando pra não correr o risco dele soltar. Só tomar cuidado na hora de costurar pra não furar a mão. Tá? Eu prefiro prender assim, ó, atravessando o alfinete do que só furando com ele, tá? Ai, peraí, aqui eu não arrematei. Dei um nozinho. Aqui a gente vai costurar. Aqui eu já posso até tirar esses dois que eu coloquei pra marcar o olho. E vou alfinetar aqui atrás. Tá, ó, tá certinho. A gente alfineta. Alfinetar aqui. Só pra prender. Ó, a gente precisa fazer as diminuições, porque senão aqui não dá a curva certa aqui, ó, da cabeça, tá? Por isso que a gente começou a fazer as diminuições aqui. Pra poder encaixar direitinho. Então, ó, alfinetei bastante pra não correr o risco de tá torto, ó. Medir aqui, ó. Posso medir, ó, certinho, tá? Aqui a distância do olho também. E aqui aí a gente pode costurar, tá? Vou começar a costurar, mostrar pra vocês. E aí depois eu
senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá? Ó, vai segurando, ó, segurou, ó, pega a parte bege com a cabeça, tá? Ai, eu furei meu dedo. Presta atenção para não furar o dedo. Ó, apoia na bancada e vai costurando bem rentezinho aqui, tá? E aí, quando chegar lá no final, eu mostro pra vocês tudo costuradinho. Aqui, ó, eu já costurei a cabeça pra vocês verem como fica, tá? Aí a gente vai fazer o restante das peças, aí o restante a gente só costura no final. Mas, ó, costura bem direitinho toda a borda aqui, tá? Pra ficar bem firme assim. Ó, agora pra fazer o corpo, pra dar uma adiantada no vídeo, eu fiz igual a cabeça até a carreira número 10, tá? Até a 10ª carreira. Então, ó, comecei com 6 pontos baixos no anel mágico, 6 aumentos, 1 ponto baixo, 1 aumento, 2 pontos baixos, 1 aumento, 3 pontos baixos, 1 aumento, 4 pontos baixos, 1 aumento, 5 pontos baixos, 1 aumento, 6 pontos baixos, 1 aumento, 7 pontos baixos, 1 aumento e 8 pontos baixos, 1 aumento. Tudo repetindo 6 vezes, tá? Então, a gente vai terminar aqui a 10ª carreira com 60 pontos, tá? Então, até a 10ª carreira, pode voltar o vídeo lá na explicação da cabeça, do começo do vídeo, e faz até a carreira número 10, e aí volta aqui. Agora, da 11ª até a 15ª carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer 5 carreiras de 60 pontos, tá? Quando eu terminar as 5 carreiras, aí eu volto. Terminei as 5 carreiras sem aumento. Tá? Agora, a gente vai fazer a 16ª carreira com 8 pontos, uma diminuição. Aqui eu não vou precisar quebrar a primeira repetição, tá? Porque a próxima não vai ter diminuição. Então, a gente pode fazer normal. 4, 5, 6, 7, 8. E aí, ó, diminuição. Pego as duas laçadinhas da frente dos 2 pontos e faço ponto baixo. Quando eu terminar a carreira, eu volto. Terminei a carreira 16, agora eu vou fazer 2 carreiras sem aumento, tá? Com 54 pontos. Então, a 18 e a 19 não tem aumento nem diminuição, ponto sobre ponto. Quando terminar as 2 carreiras, eu volto. Terminei as 2 carreiras com 54 pontos, aí agora, na 19ª carreira, eu vou fazer 7 pontos, uma diminuição, tá? Vou fazer 6 vezes, 7 pontos, uma diminuição, e aí, quando terminar, eu volto no final. Terminei a 19ª carreira, agora eu vou fazer a 20ª carreira sem aumento, com 48 pontos baixos. Então, ponto sobre ponto até o final, tá? Quando terminar, eu volto. Terminei a 20ª carreira, agora na 21ª é 6 pontos e uma diminuição, tá? Vamos repetir 6 vezes. Então, faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aí, faz uma diminuição. Repete mais 5 vezes e a gente volta no final. Terminei a 21ª carreira, agora a 22ª e a 23ª é ponto sobre ponto, tá? 42 pontos em cada carreira. Então, vou terminar, a gente faz as 2 carreiras e aí eu volto no final. Terminei a carreira 23, né? As 2 sem aumento e diminuição. Vou para 24. A 24 é 5 pontos e uma diminuição, tá? Vou repetir 6 vezes. Então, 2, 3, 4, 5, uma diminuição. Repito mais 5 vezes e volto no final. Terminei a carreira 24, ela terminou com 36 pontos.
Então, agora a gente vai fazer a carreira 25, ponto sobre ponto, tá? Até o final, 36 pontos. Quando terminar, eu volto. Terminei a 25ª carreira, agora a 26ª é 4 pontos e uma diminuição. Tá? Vou repetir 6 vezes. E aí, eu volto no final. Terminei a 20ª carreira, de 4 pontos, uma diminuição. Acabou com 30 pontos, tá? Agora, eu vou fazer 2 carreiras de 30 pontos, de ponto sobre ponto. Fazer 2 carreiras, e aí eu volto no final. Terminei a 27ª e a 28ª carreira. Agora, eu vou fazer a carreira 29, de 3 pontos e uma diminuição. Tá? Ó, 3 pontos, uma diminuição. A gente vai repetir 6 vezes, quando chegar no final, eu volto. Já é a última, terminei, né, a carreira 29, aí já corto aqui para arrematar e para deixar o fio para costura, tá bom? Aí depois a gente vai fazer os bracinhos e as pernas. Então, continuando, a gente vai fazer a pata traseira, tá? Anel mágico, 6 pontos. 6 pontos no anel mágico. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou o anel mágico. Segunda carreira, 6 aumentos. Então, vamos fazer. Segura o fiozinho para prender. Um aumento. 2 aumentos. Nossa. 3 aumentos. 4 aumentos. 5 aumentos. 6 aumentos. Finalizamos com 12 pontos baixos. Agora, a terceira carreira é 1 ponto baixo, 1 aumento. 1 ponto baixo, 1 aumento. Segundo ponto baixo, segundo aumento, terceiro ponto baixo, terceiro aumento, quarto ponto baixo, quarto aumento, quinto ponto baixo, quinto aumento. E sexto ponto baixo, sexto aumento. A quarta carreira é 2 pontos baixos e 1 aumento, tá? Aqui eu não vou precisar quebrar a primeira repetição, porque é pequeno, tá? Então, é a última carreira de aumento. Então, eu faço 1, 2 aumentos. 1, 2 pontos baixos, primeiro aumento. 1, 2. Segundo aumento. 1, 2. Terceiro aumento. 1, 2. Quarto aumento. 1, 2. Quinto aumento. 1, 2. Sexto aumento. Finalizei aqui a carreira 4. A carreira 5, 6 e 7 vão ser com 18 pontos, tá? Ponto sobre ponto, sem aumento. Então, vou fazer as 3 carreiras, aí eu volto aqui. Terminei a 7ª carreira. Na 8ª carreira, a gente vai fazer 6 aumentos e uma diminuição, 3 vezes, tá? Então, ó, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma diminuição. Ó, pegou as 2 alcinhas e faz um ponto baixo. Então, vamos fazer a segunda vez. 2, 3, 4, 5, 6. Uma diminuição. Faz a última vez. 1, 2,
Opa, 3, 4, 5, 6. E a diminuição, tá? A nona carreira, a gente vai fazer 5 pontos e uma diminuição também 3 vezes, tá? Então, essa eu vou... Quando eu terminar, eu volto, para o vídeo não ficar muito longo. Terminei a nona carreira. Agora, da 10ª carreira até a 18ª, ou seja, 9 carreiras, a gente vai fazer sem aumento, tá? Ou diminuição, vai fazer ponto sobre ponto. 8 carreiras de ponto sobre ponto. Então, quando eu terminar... 8 carreiras não, gente, desculpa, 9 carreiras, até a 18ª. Quando terminar as 9 carreiras, eu volto. Finalizei as 9 carreiras, tá? Já coloquei um pouquinho de manta aqui. E agora, a gente vai fazer 8 pontos baixos unindo os dois lados, tá? 1, 2. Ó, a gente pega um lado e o outro lado aqui, ó. Junto os dois lados, tá? Pega as 4 argolinhas, as 2 argolinhas dos 2 pontos. E vai até o final. Finalizei. Deixo o fio para costurar. Aqui, ó. Eu já fiz a outra pata também, tá? Então, a gente vai reservar e vai fazer a pata dianteira agora. Para a pata dianteira, vou fazer o anel mágico. 6 pontos também. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguro e fecho o anel mágico. Segura aqui, ó, que eu já vou prendendo com a segunda carreira, tá? Segunda carreira. Opa, volta aqui. 2 aumentos em cada ponto, tá? Aí, a gente vai terminar a carreira com 12 pontos. Então, já foi 2 aumentos, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento, sexto aumento. Terminamos com 12 pontos. A terceira carreira, um ponto baixo, um aumento. Então, ó, um ponto baixo, um aumento, segundo ponto baixo, segundo aumento, terceiro ponto baixo, terceiro aumento, quarto ponto baixo, quarto aumento, quinto ponto baixo, quinto aumento, sexto e sexto aumento. Finalizei aqui essa carreira, terceira carreira. A quarta carreira, eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento. Vou repetir 3 vezes, tá? Então, opa, peraí. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Vou fazer mais 2 vezes e volto no final. Finalizei aqui a quarta carreira. Agora, eu vou fazer 3 carreiras de 21 pontos, tá? 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, ó, só ponto sobre ponto, tá? Vou fazer as 3 carreiras e volto. Terminei as 3 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, a gente vai para a 8ª carreira. A gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição. Vai repetir 5 vezes. Então, ó, 3 pontos, uma diminuição. Fiz mais 3 pontos, mais uma diminuição.
3 pontos, diminuição, 3 pontos, uma diminuição, e no final eu faço um ponto baixo. Coloquei só aqui o cadeadinho de lugar, tá? O marcador de lugar. Vou fazer da 9ª carreira até a 15ª, ponto sobre ponto, tá? A gente tá com 16 pontos na carreira, então vou fazer da 9ª até a 15ª. Então, 7 carreiras de 16 pontos. Desculpa, gente, não é 16, é 17 pontos, tá? Então, 7 carreiras de 17 pontos. Finalizei as 7 carreiras. Agora, na 16ª carreira, a gente vai fazer 2 pontos, uma diminuição 4 vezes, e aí vai ficar um ponto baixo no final, tá? Então, a gente faz aqui, ó, 2 pontos, uma diminuição, uma diminuição, 2 pontos, uma diminuição, 2 pontos, a terceira diminuição, 2 pontos, a quarta diminuição e um ponto baixo no final. Ai, meu Deus do céu. Agora, a gente vai fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, quando finalizar essas 2 carreiras, eu volto. Finalizei a carreira 17 e 18, já coloquei a manta, a fibra siliconada. E a gente vai fechar aqui com 6 pontos baixos, tá? Então, ó, do mesmo jeito que a gente fechou a pata traseira, a gente fecha a pata dianteira. Ó, 3, 4, 5, 6. E aí, fechou, corta aqui pra costurar depois, tá? Aí, faz os 2 bracinhos, tá? Deixa aqui, agora a gente vai fazer o chifre. Com a linha branca, a gente vai fazer o anel mágico. E vai fazer 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6. Finalizou 6 pontos, a gente fecha. E aí, a gente vai fazer 6 aumentos. Que é 2 pontos em cada ponto. Um aumento. 2 aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos. 5 aumentos. 6 aumentos. Agora, o chifre, ele vai ter 2 partes, tá? Ele vai ter a parte maior, aqui, ó, essa parte maior e a parte menor, tá? Que a gente vai costurar aqui do ladinho. Pra parte menor, eu vou fazer até a 6ª carreira, vou fazer 3, da terceira até a 6ª carreira, 4 carreiras sem aumento, de 12 pontos baixos, tá? Pra parte maior, eu vou fazer da terceira até a 13ª, ou seja, 11 carreiras de 12 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui a parte menor, mostro, e aí depois a gente vai fazer a parte maior. Aqui eu já terminei a parte do chifre menor, tá? Vou cortar o fio e deixar pra costurar. O maior, a gente vai fazer o anel com 6 pontos baixos e os 6 aumentos, tá? Aí eu já vou. Então, aqui fiz o anel mágico com 6 pontos, fiz os 6 aumentos. Aí, para a parte do chifre maior, a gente vai fazer 11 carreiras de 12 pontos.
Terminei as 11 carreiras, tá? Então, vou cortar aqui para costurar. E aí, aqui, ó, depois eu vou encher e a gente vai costurar aqui assim, tá? Pra fazer o outro chifrinho. Deixar reservado aqui, a gente já costura. Agora, a gente vai fazer a orelha. Vou pegar de novo a cor bege pra gente fazer a orelha. Pra fazer a orelha, eu vou fazer um anel mágico com 5 pontos, tá? A gente vai fazer 5 pontos no anel mágico. 2, 3, 4, 5. Fechei. Vou fazer 5 pontos baixos, tá? Não vou fazer aumento nessa carreira agora, pra fazer a pontinha da orelha. Vou fazer 5 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu faço ele pra dentro mesmo, depois eu viro, tá? Porque senão fica muito apertadinho pra gente já fazer pra baixo. Ok, mas aí fiz os 5 pontos baixos. Agora, nessa carreira, a gente vai fazer 5 aumentos, tá? 2 pontos em cada ponto de base. Vou segurar essa pontinha pra lá. Então, a gente vai fazer, ó. Um aumento. 2 aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos. E 5 aumentos. Agora, a gente vai fazer na quarta carreira 1 ponto, 1 aumento, tá? Então, ó, primeiro ponto, faço o primeiro aumento. Segundo ponto. Segundo aumento. Terceiro ponto. Terceiro aumento. Quarto ponto. Quarto aumento. Quinto ponto. Quinto aumento. Vou colocar o marcador. Só cortar aqui um pouquinho que tá atrapalhando demais. Agora, eu vou fazer 2 carreiras, tá? Carreira 5 e a carreira 6 de 15 pontos, de ponto sobre ponto, tá? Quando eu terminar as 2 carreiras, eu volto. Finalizei as 2 carreiras de 15 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma carreira de 2 pontos baixos e um aumento, tá? Vou repetir 5 vezes. Então, a gente vai fazer 1, 2, um aumento. 1, 2, segundo aumento, 1, 2, terceiro aumento, 1, 2, quarto aumento, 1, 2, quinto aumento. Agora, vou fazer 3 carreiras de 20 pontos baixos, tá? A oitava, a nona e a décima, a gente faz só 20 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer as 3 carreiras e aí eu volto aqui. Terminei as 3 carreiras de 20 pontos baixos. Agora, a 11ª carreira é 2 pontos baixos, uma diminuição, tá? Então, a gente vai fazer 5 vezes, tá? 2 pontos baixos, primeira diminuição. Opa, desculpa. 2 pontos baixos, uma diminuição.
2 pontos baixos, terceira diminuição, 2 pontos baixos, quarta diminuição, 2 pontos baixos, quinta diminuição. Agora, a 12ª carreira é a última carreira, então é um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, a segunda diminuição, um ponto baixo, terceira diminuição, um ponto baixo, quarta diminuição, um ponto baixo, quinta diminuição. Cortou aqui para depois costurar na cabeça. Agora, a gente vai fazer o detalhezinho branco da orelha, que é essa parte aqui. Então, fiz as duas orelhas e agora a gente vai fazer a outra partezinha branca que vai na outra orelha, tá? Ó, uma tá com um negocinho branquinho, a outra não está. Então, a gente não começa com olho mágico, com anel mágico. A gente vai começar com 4 correntinhas, tá? Então, a gente faz 1, 2, 3, 4. Vou fazer 3 pontos baixos a partir da segunda correntinha. Então, vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos. Virei, né? Agora, a gente faz ida e volta. Então, vou fazer um aumento no primeiro ponto baixo, um ponto baixo sozinho e mais um aumento no final. Vou ficar com 5 pontos baixos. Virei, vou fazer 5 pontos baixos nas próximas 2 carreiras. Aqui na carreira 4, né? 5 pontos baixos. Viro, faço mais 5 pontos baixos. Três, 4, 5. Carreiras de 5 pontos baixos, vou fazer aqui 2 pontos, né? Baixo no começo. No meio aqui eu vou fazer um aumento, tá? 2 pontos baixos e um ponto só. E faço mais 2 pontos baixos. Virei, vou fazer uma diminuição, né? Pulo o primeiro ponto baixo. Faço 2 pontos baixos aqui. Aí, pulo o penúltimo ponto e vou fazer outro aqui, tá? Aí, agora, a gente vai pular o primeiro, vai fazer só 2 pontos baixos. Então, pulei o primeiro e vou pular o penúltimo. Aí, vai ficar só 2 pontos baixos, virei, aí faço ponto aqui sobre ponto. Aí, finalizei, tá? Deixar o fio bem comprido para poder costurar aqui na orelha. Agora, a gente vai começar as costuras, tá? Fazer a costura, começar aqui a costura da orelha, tá? Ó. Deixa eu colocar do outro lado. Desse lado mesmo. Aqui, ó. Então, seguro aqui, ó, e vou costurar na orelha do mesmo jeito lá que a gente costurou o detalhe da cabeça, tá? Então, seguro, ó. Fazer a volta todinha. Quando eu terminar a volta, eu volto aqui. Ó, agora só falta o focinho. O focinho a gente vai fazer um anel mágico. 6 pontos. Segunda carreira são 6 aumentos, tá? 2 pontos sobre cada ponto. Eu já volto no final. Ó, então, a gente fez aqui, eu fiz os 6 aumentos, agora um ponto, um aumento. Como o vídeo tá bem longo e a gente já fez isso nos outros, eu vou fazer e volto no final.
Terminei a carreira de 1 ponto aumento, agora essa carreira agora é 2 pontos e 1 aumento, tá? Quando eu terminar, eu volto. Terminei a quarta carreira de 2 pontos e 1 aumento, aí agora a próxima carreira é 3 pontos e 1 aumento, tá? Então, vou fazer a quinta carreira de 3 pontos e 1 aumento e eu volto no final. Carreira, agora eu vou fazer 3 carreiras sem aumento. Tá? Então, de ponto sobre ponto, 3 carreiras. Quando eu terminar, aí eu mostro pra vocês. Terminei as 3 carreiras, tá? Vou cortar e deixar o fio pra costurar. Aqui eu posso bordar ou posso usar o focinho com trava também, tá? Que no caso eu vou usar o focinho com trava. Esse focinho aqui, ele tem 20 milímetros aqui, tá? 2 centímetros de largura. Então, eu posso usar ele também. Coloco aqui, ó, que depois eu vou costurar lá no nossa carinha, tá? Vou só colocar a trava e aí a gente já volta com a costura. Primeiro eu vou costurar aqui, ó, o chifre, tá? Então, ó, coloco aqui, ó, 4 carreiras de distância ali da ponta. Tá? Aqui eu não vou alfinetar. Vou costurar aqui. Coloquei a manta, tá? Coloquei o enchimento antes. Ó, vou fazer a volta toda. Finalizo e dou um nozinho aqui. E jogo essa linha lá pra dentro. Aqui não preciso cortar, posso colocar ela aqui pra dentro, tá? Que depois na hora de costurar ela não vai aparecer. Aí já deixei os 2 chifres aqui prontinhos, tá? Primeira coisa que eu vou costurar no rostinho, depois que a gente costurou o detalhe da cabeça, é o focinho. Vou costurar o focinho, tá? Como eu coloquei o focinho aqui, prestar bastante atenção para ele estar centralizado. Mas se eu for bordar, eu posso bordar depois que eu costurar ali no rostinho, tá? Alfineto. Vejo se tá bem centralizadinho. Aqui eu costuro um pouco, depois que eu costurei um pouco, eu coloco a manta, tá? Então, ó, da mesma maneira a gente vai costurar toda... Opa, desculpa. Toda a volta. Eu vou costurar, quando eu estiver terminando, eu volto. Esquece de quando estiver finalizando aqui, ó, deixa uma abertura, aí coloca o enchimento, tá? Aqui, ó. Eu vou alfinetar de novo, só pra ficar retinho, e aí vou terminar de costurar. A gente já costurou aqui o focinho, agora eu vou colocar os chifres, tá? Chifrinho, eu vou colocar a parte menorzinha, ó, pra fora, tá? Vou ver aqui, ó, o meio da cabeça, tá? Coloco aqui, ó,
bem viradinho pra fora. E alfineto aqui. O outro, ó. Mais ou menos 2 pontinhos, 2 carreiras ali, ó, do meio. E coloco aqui também. Tá? Vou alfinetar direitinho. Ó, centralizei aqui, ó, sempre olho ele de frente, tá? Olho ele de frente, pra ver se tá bem centralizadinho. Depois que estiver bem centralizado, eu costuro, tá? Coloquei ele um pouquinho pra trás aqui, ó, do meio, tá? Porque aqui vai a orelha, tá? Então, vou costurar e já volto. Ó, terminei de costurar aqui o chifre, a gente coloca a orelha aqui, tá? E aí, também centraliza, olha bem ela de frente, a rena de frente, pra ver se tá retinho, tá bom? E aí, a gente vai costurar a orelha. Agora, alfinetei o corpo e aí eu vou costurar, tá? Centraliza bem o corpinho. Na hora de costurar, coloquei bastante alfinete para não correr o risco de ficar tortinho. Vou começar a costura aqui da cabeça, no corpo, ó. A gente pega, ó. Pega a alcinha lá do corpo, ó. Pega aqui, ó, na horizontal, tá? Aí a agulha soltou. Prende de novo a agulha. Ó, tenta pegar lá a parte branca junto, tá? Pra ficar bem justinho. Então, ó. Pego a parte bege da cabeça junto com a parte branca da cabeça, tá? Na hora de passar a agulha. E aí, vou fazer isso em toda a volta. Finalizei o corpo, aí já coloquei os pezinhos aqui, ó, tá? Centraliza. Deixei pra ele ficar, na hora que eu fui colocar, já medi assim, ó, pra ele ficar bem sentadinho, tá? Na hora que a gente colocar, a gente vai dar uma apertadinha aqui assim, ó, tá? Pra ele ficar mais magrinho. Vou costurar e já volto. Vou mostrar aqui a costura de um lado, tá? Ó, pega lá atrás, soltou. Puxa aqui na frente. Só lá atrás, puxou. Puxou. Puxou, já posso tirar os alfinetes. Aqui eu vou dar um nozinho. Aqui, ó, eu vou jogar um pouquinho aqui pra frente, ó, que eu vou deixar a perninha grudadinha, tá? Não vou deixar a perninha solta. Deixa eu virar aqui. Tá, a gente passou aqui, ó. Passa aqui, ó, pra grudar. Pra perninha ficar grudadinha aqui, tá? Puxo bem seguro. Jogar aqui pra trás de novo. E vou vir aqui pra baixo. Ó, sai aqui no meio do anel mágico, que é pra depois, quando a gente puxar terminar de costurar o outro, a gente coloca aqui, que aí quando puxar, ele vai dar uma apertadinha, uma afundadinha aqui. Eu vou costurar o outro lado e aí eu volto pra mostrar. Coloquei, ó, os 2 fiozinhos saindo aqui, tá? No anel mágico. Vou puxar bem, ó. Que aí ele vai dar uma apertadinha lá na perna. Pego o fio maior de novo. Vou passar lá de novo, tá?
Pra dar mais uma apertadinha. Passo aqui. Atravesso lá pro outro lado. Atravessei lá pro outro lado. Passo aqui de novo, volto. Aqui de novo pra dar mais uma apertadinha. Aqui, ó. Aí ele vai ficar bem justinho. É só eu cortar rente. Vou fazer assim que ele entra de novo no anel mágico, tá? Aí ele vai ficar assim, ó. Agora eu vou colocar os braços. Deixa eu tirar esse monte de linha daqui. A gente cortou. Vou colocar os bracinhos, ó. Pra ficar aqui assim, mais ou menos na direção da perna, tá? E aqui, ó, no meio da cabeça. Coloco. Alfinete. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Coloco pra ficar aqui na direção da perna. E alfineto. Vejo se tá bem certinho. Tá? E aí eu posso costurar. Finalizei, tá? A costura do braço. Aí agora aqui a gente vai fazer umas manchinhas no rostinho, tá? Dela, ó. Então, a gente coloquei a linha branca, peguei um fio bem comprido. A gente passa em uns 2 pontinhos, primeiro aqui no meio, entre os olhos. Fazer 3 vezes. Vem aqui pra lateral. Aí aqui eu vou fazer 2. Opa, pesquei o alfinete. Não precisa ser muito simétrica, não. Tá? Mas também não vou fazer muito torto. Aqui pro meio. Vou fazer mais algumas, aí eu mostro o resultado final, tá? Ó, finalizei as manchinhas, tá? Na testa, e ela vai ficar assim. Espero que vocês gostem. Quem gostou, curte e compartilhe o vídeo. E se inscreve no canal.